Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, estamos juntos para mais esse conteúdo. Sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, tá, galera? Estamos aqui para falar de algumas coisas importantes em relação ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama nessa terça-feira, né? Começo de dezembro bastante agitado nos bastidores do Vasco. Situação envolvendo venda da SAF, venda de Orediano, João Vitor, mais polêmica, a gente vai falar dessa questão do João Vitor, vamos falar também sobre Matheus Carvalho, né, sobre jogadores que já foram dispensados, liberados dos treinos aí, ó, não fazem mais parte dos planos do Vasco, sobre Vasco e Atlético Mineiro, sobre o potencial construtivo de São Januário, a SAF Basquete, entre outras situações. Então, meus amigos, bora lá que tá começando mais um Expresso News aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Bom, é isso aí, boa noite para todos vocês. Tá chegando pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, não sei, ainda não se inscreveu, dá essa força, se inscreva aqui no nosso canal, clica no botão, é de graça, já ajuda bastante o nosso crescimento, se torne membro, compartilhe o nosso vídeo, o YouTube não tá recomendando o nosso vídeo, então só o like não tá resolvendo. Tá? Eu acho nesse momento agora mais importante do que o like é compartilhar. Compartilha aí para nós aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais. É só copiar o link aí escrito compartilhar, pronto. Já copia o link. Você direciona para onde você quiser, você consegue aí tá compartilhando, que nos ajuda bastante. Dito isso, meus amigos, bora então agora direto e reto para esse nosso conteúdo um pouco mais compacto de todas as noites aqui no nosso canal, que é o nosso Expresso News. Se tratando do nosso time de basquete R10 Score Vasco da Gama, nosso Vasco entra em quadra amanhã, a bola sobe, isso mesmo, nessa próxima quarta-feira, partida válida pelo Novo Basquete Brasil da temporada 24-25, nosso Vasco enfrenta o São Paulo fora de casa, tá, gente? Isso mesmo, o nosso elenco aí que viaja para São Paulo para enfrentar aí o tricolor paulista, partida válida pelo Novo Basquete Brasil. E já se tratando, já pegando o gancho, se tratando de jogo também, mas é de campo e bola, porque amanhã, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, o nosso Vasco da Gama, o time de futebol, o carro-chefe do Vasco, né, entra em campo também pelo Campeonato Brasileiro, partida válida pela 37ª rodada, perdão, do campeonato, né, gente? A penúltima rodada do Brasileirão 2024. Galera, demorou, mas chegou, tá acabando, né? Estamos aí na reta final do nosso campeonato, tá acabando. É o último jogo do Vasco na temporada jogando em casa, em São Januário, na nossa colina histórica. Depois a gente vai jogar a última partida do campeonato, a 38ª rodada, lá na Arena Pantanal, contra, é claro, os donos da casa, o time do Cuiabá, tá? Quem deve ser titular, está sendo cotado para começar como titular, é Alex Teixeira e o Maxime Domingues, muito elogiados, fizeram aí um bom segundo tempo diante o Atlético Goianiense. Vamos aguardar qual será aí a escolha do nosso treinador interino Felipe Loureiro, ainda se tratando de possível escalação. Souza, né, repercutiu no dia de hoje, muita polêmica, né, alguns não falaram nada, outros falaram bem, outros falando muita bobeira, né, porque o Souza, só pra galera ficar ligado, Souza, ele é cristão, tá, gente, ele é evangélico, então ele é ali o missionário Souza, ele pensou que ele não seria relacionado, com isso havia confirmado ali uma presença em um culto, numa igreja evangélica cristã. Porém, todavia, entretanto, né, algumas pessoas começaram a falar um monte de borracha, né? Só que o Felipe agora parece que vai relacionar o Souza para o jogo, tá, gente? Então, com isso, o Souza não vai à igreja. Tem muita gente falando besteira. Cuidado, hein, gente? Cuidado, olha, mais respeito, hein? Dito isso, deixa eu falar com vocês aqui agora sobre a situação envolvendo o João Vitor, tá? Olha só, o João Vitor, a gente trouxe para vocês que o Vasco teria que pagar mais 2 milhões de euros. Na verdade, não. Tá? O GE. Globo atualizou essa situação. O Vasco vai ter que pagar mais 2 milhões a partir do ano que vem. Como assim, Álvaro? Porque o gatilho na cláusula que tinha no contrato do Vasco para com o Benfica em relação ao zagueiro João Vitor, brasileiro, é que se o Vasco não fosse rebaixado na temporada atual, 2024, o Vasco pagaria 1 milhão de euros
por não ser rebaixado ao Benfica. Se a mesma situação se repetir no ano que vem, 2025, o Vasco novamente terá que pagar mais 1 milhão de euros. Ou seja, a transação, tá? A transação entre João Vitor, Vasco e Benfica é uma situação que é o seguinte, meus amigos. Essa transação pode chegar em quase 50 milhões de reais. Tá, isso mesmo, 50 milhões de reais. Tá? Por um zagueiro comum, mediano, que o senhor Alexandre Matos foi lá fazer essa contratação. Engraçado que não pôde trazer o Júnior Alonso porque era, entre aspas, muito velho. Né? A 777 supostamente alegou isso aí e o Alexandre Matos também alegou na época. Mas pode trazer o João Vitor por quase 50 milhões de reais, que é um jogador comum que não consegue jogar 4, 5 jogos seguidos. Essa é a grande realidade. Quando ele não sente a parte física, ele leva cartão e fica fora. E é um jogador comum. Comum. Não é um zagueiraço, meu Deus, que zagueiro, que xerife. Também não é um jogador ruim. Sabe como é? 50 milhões. A pergunta que a gente se faz, torcedor, é quem será que, além, é claro, do Benfica, supostamente, que está saindo beneficiado com isso aí? É estranho. É muito estranho, no mínimo, tá, torcedor? No mínimo, muito, muito estranho. Ainda se tratando de estranheza e de jogador, a situação de Luca Orediano, né? O Cincinnati anunciou que vai comprar o jogador, né? Vai pagar aí apenas 3 milhões de dólares, 18 milhões de reais ao Vasco. Fato é que o Vasco aí, juntando tudo, o salário que pagou para o Orediano no tempo que ele estava aqui, com o valor que tem que pagar ao Vélez, né, e coisa e tal, e com o valor que vai receber agora com a venda, o Vasco teve algo em torno de 7 milhões de reais de... Não é lucro não, é prejuízo. Prejuízo, que eu falei para vocês no Expresso News. É como você ir na concessionária comprar um carro, daqui a pouco você não consegue, você tem um problema, você passa aquele carro para frente, só que você continua pagando parcelas do carro. E no final das contas você está andando a pé. É o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco não tem mais o jogador, ainda está pagando parcela do jogador para o Vélez e está devendo. E tá devendo, não, tomou um prejuízo de 7 milhões de reais, dólares, ó. 7 milhões de reais. Mais uma vergonha. Mais uma vergonha. Agora, ainda se tratando de jogador, segundo o RTI Esportes, eu vou ser bem sincero com vocês, tá, gente? Não estou aqui para menosprezar ninguém, com todo o respeito ao veículo esportivo. O RTI Esportes não tem credibilidade. Muita coisa que esse veículo acaba noticiando ou nunca aconteceu ou não acontece, né? Vamos ficar de olho. Mas, porém, todavia, entretanto, só mesmo a título de informação, segundo o RTI Esportes, o Vasco teria recusado uma proposta de 2 milhões e meio de dólares, tá? Do Kansas City, da MLS, da Major League Soccer dos Estados Unidos, por Matheus Carvalho. A gente trouxe para você na semana passada que o Kansas City estaria realmente monitorando a situação do volante Cruz Maltino. E agora, segundo a agência RTI Esportes, o Vasco teria recusado uma proposta de 2 milhões e meio de dólares. Algo em torno de 15 milhões de reais para não vender o poderoso possante Matheus Carvalho. Será que o RTI Sport está por fora? Isso aí não procede? Se essa informação procede, por que o Vasco não vendeu? Pagou 2 milhões só, já vai ganhar 13 de lucro. Não daria para o Vasco segurar aí 20, 30% dos direitos econômicos do jogador, 40% quiçá talvez, e botar esses 15 milhões de reais no bolso, já que acabou de tomar um prejuízo com o Luca Orediano, gente? Vamos ser sinceros, Matheus Carvalho não é unanimidade no elenco do Vasco. Matheus Carvalho não chegou para ser o camisa 5 do Vasco, até hoje não foi, e eu acredito que não será. Faz um jogo muito bem, faz outro jogo muito mal, outro jogo mal e um jogo mais ou menos. Aí faz um jogo bem e fica nessa. Não sei, tá? Fica para vocês o registro. Ainda se tratando de atleta, 3 jogadores foram liberados, não precisam mais treinar, estão dispensados. Pablo Galdames já está dispensado pelo Vasco, tá?
O Robert Rose, que o empréstimo dele termina agora no fim do ano, o Vasco já dispensou ele para ele voltar para o River Plate. E o Rossi, tá? Menos 3 jogadores, então, no elenco do Vasco para o plantel do ano de 2025, tá? Com todo respeito a esses 3 atletas, que são pais de família, que são seres humanos, trabalhadores, mas eu, como torcedor e que trago a notícia aqui para vocês, já não via a hora deles pegarem ali o boné e seguirem o rumo, porque no Vasco não jogaram bola, não estavam dando certo. Boa sorte para eles, para onde eles forem jogar, onde forem atuar. Tudo de bom, que Deus os abençoe, mas aqui no Vasco já estavam fazendo hora extra. Vai lá, valeu, essa é minha opinião, tá, gente? Agora, se tratando ainda de jogador, né, a imprensa hondurenha afirma de que o Vasco estaria com negociação avançada para contratar o Panterita, né? Vamos aguardar. Panterita que estava aí, que está ainda sem clube, ele que estava jogando no Bordeaux da França e no Houston Dynamo nos Estados Unidos, lá na MLS. Tá? Outra situação é de que Lucas Piton e Ryan estariam aí no radar dos italianos, a gente já vem trazendo isso para vocês, né? O Ryan, a Fiorentina supostamente estaria negociando a contratação do Ryan junto ao Vasco, né? E times da Itália também já vem monitorando a situação do lateral esquerdo Lucas Piton, tá, gente? Isso aí é um pouco da questão do mercado da bola, tá? Outra situação agora que eu quero falar com vocês aqui, meus amigos e minhas amigas, é sobre São Januário. Vasco da Gama e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, terão uma reunião na semana que vem, na próxima terça-feira. Essa reunião vai abordar a pauta, né, o assunto envolvendo o potencial construtivo de São Januário, sob a regulamentação, tá, do projeto de lei. O Álvaro, então esse projeto de lei não foi aprovado? Foi. Projeto de lei foi aprovado, é lei, foi sancionado pelo prefeito, só que precisa ser regulamentado, uma vez que o Vasco colocou emendas, fez mudanças, alterações no projeto em relação à capacidade de torcedores, algumas outras situações de São Januário. Com isso, atrasou, teve que passar por vários órgãos competentes e o Vasco então tem uma reunião agendada com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, já marcada para a próxima terça-feira, na semana que vem, em relação ao potencial construtivo. Vamos acompanhar isso aqui de perto, aqui com todos vocês, torcedores e torcedoras do nosso Vasco. Agora, ainda falando de jogador, que já ia me fugindo da mente, o Olímpia, né, sinaliza o interesse na compra de 50% dos direitos econômicos do zagueiro argentino Manuel Capasso, ele que pertence ao Vasco. O Vasco deve um valor ali ao Olímpia em relação ao Matias Galarza, né, quando o Vasco contratou o jogador alguns anos atrás. Esses valores que o Vasco deve ali ao Olímpia em relação ao Matias Galarza devem acabar entrando nessa mesa de negócios aí envolvendo o zagueiro argentino Manuel Capasso. O Olímpia não quer comprar tudo porque entende que é um valor que eles não conseguem pagar agora, mas sinaliza o interesse em comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. Então vamos aguardar, como a gente falou para vocês aqui na última segunda-feira, conhecida como ontem. Essa semana vai ser uma semana reveladora, muita coisa vindo à tona e muita coisa acontecendo. Então já tivemos aí a revelação em relação à SAF, a gente vai falar disso já já. Já tivemos aí 3 jogadores dispensados desse atual elenco. Tivemos aí, né, situação de cair o queixo envolvendo a contratação de João Vitor, né, que pode chegar até 50 milhões de reais em um jogador aí, entre aspas, aí, normal, comum, né, uma suposta recusa numa possível venda de Matheus Carvalho por 2,5 milhões de dólares, mais ou menos 15 milhões de reais, né? A situação envolvendo São Januário, aí uma reunião marcada para a semana que vem. Então muita coisa acontecendo nos bastidores do Vasco. Agora, se tratando da SAF do Vasco, ontem à noite, numa reunião do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, o Pedrinho, o presidente do Vasco, né, segundo o jornalista Juninho Machão da Gama, o Juninho, eu gosto do Juninho, tem a página 2, né, porque ele passou um pano bonitinho para 777, para o Salgado e companhia, né. Fato é que, segundo o jornalista Juninho, né, o Pedrinho, né, no caso, confirmou que o Vasco está negociando aí com, no caso, com investidores. Mas isso aí, gente, já está escrito nas estrelas, né. Precisava o Pedrinho confirmar que está negociando. Tá negociando, todo mundo já sabe que está negociando. A questão é quem vai comprar,
qual vai ser o valor, qual será o molde de contrato, quantos por cento esse possível investidor vai comprar da SAF do Vasco. Tem a questão envolvendo a Fundação Getúlio Vargas no arbitral, tem a questão também envolvendo ali a ECAP, né? Então tem tudo isso tramitando ao mesmo tempo que são coisas diferentes, andam lado a lado em paralelo, porque uma coisa acaba afetando para com a outra. Então é uma grande bola de neve, é um grande novelo de lã, tá? Estamos só no começo desse novelo aí, muita água vai passar por baixo dessa ponte. É o momento de termos calma, já tem torcedor já querendo escrever faixa em grego, bem-vindo Marinakis, pelo amor de Deus, torcedor, vamos dar uma seguradinha, muita hora nessa calma, ou muita calma nessa hora, hein? Vamos valorizar o Vasco, vamos seguir o conselho aí do Thiago Leifert. Eu concordei em gênero, número e grau com o que o Thiago Leifert falou. Se a torcida fica muito alvoroçada, vai dar a entender que a gente está desesperado. E se der a entender que estamos desesperados, o Vasco vai ser desvalorizado. Com isso, os outros possíveis investidores tiram um pouco o pé e até mesmo quem tiver ali prestes a fechar algum contrato fala, olha, eu vou fechar, mas eu vou pagar menos do que você quer, viu? Aí embola tudo, porque desvaloriza. É igual, só mais um, esse exemplo do carro sempre combina, né? Você vai vender um carro, tá? O carro tá inteirinho, tá beleza, tal, documento ok, os 4 pneus ali, show de bola, sapatinho novo, né? Brincadeira à parte, o motor ali inteiro, não tá batendo nada, direitinho e tal. Não é um carro zero, mas tá tudo inteiro. Você quer, só um exemplo, você quer ali 20 milha no carro, quer 20 mil no carro. Só que se você mostrar para o cara que você vai vender ou na concessionária, ou no banco, ou para um colega, um conhecido que está querendo comprar, se você mostrar que você está apavorado precisando de dinheiro, ele vai falar, ele está abafado. Se eu botar 16, ele entrega. Se eu botar 15, ele entrega, porque ele está abafado, está desesperado. Sabe, vocês já ouviram isso aí? Tem muito disso. Ó, e o carro lá de fulano? Ó, fulano falou que ele quer 20 mil, mas ó, pelo que eu percebi, pelo que eu sondei, 17, 16 ele entrega o carro, que ele está precisando de dinheiro, ele está meio abafado lá e coisa e tal. Sabe como funciona? Por quê? Porque o cara deixou transparecer que ele está precisando do dinheiro. Quando ele deixa transparecer que ele está desesperado, ele desvaloriza o carro. Embora o carro valha o valor, ou valha até mais, mas ele acaba desvalorizando o carro perante o mercado. A mesma situação é a SAF do Vasco. Se o Pedrinho, se os dirigentes do Vasco, se a torcida, se a imprensa fica naquele oba-oba, desespero, resolveu, dinheiro, não sei o quê, que nem muitos lacradores fazem e fizeram aí na rede social em relação à venda da SAF do Vasco, os caras lá de fora, eles acompanham a rede social. Eles acompanham a imprensa nacional. Eles têm pessoas que ganham, e não é pouco, ganham dinheiro para isso, para acompanhar tudo isso e mastigar e entregar para eles. Ó, estão falando isso aqui lá no Brasil. Ó, a torcida está falando isso. A imprensa disse isso. A imprensa aberta isso, a imprensa fechada aquilo. É assim que funciona, torcedor. Então, é o seguinte, se a gente ficar apavorado, a gente vai desvalorizar a venda do Vasco. O Álvaro, você quer que venda? Olha, meus amigos, eu entendo que dá para fazer diferente, porém, eu vou fazer uma pergunta para você, torcedor. Aqui no Vasco tem aí um Paulo Nobre para chegar e colocar aqui 500 milhões de reais do próprio bolso do clube e depois ir recebendo aos poucos? Teria aí uma Crefisa, uma Leila Pereira para colocar 1 bilhão de reais parcelado em 3, 4, 5 anos e ir tirando aos poucos esse dinheiro até recuperar? Não tem. Muito pelo contrário. Aqui no Vasco tem né, ex-presidente que botou mixaria no Vasco para pegar um dinheiro violento de juros, né? Com juro e correção, né? No mínimo estranho, no mínimo duvidoso, para não dizer outra coisa. Então, torcedor, como não tem quem coloque dinheiro novo no Vasco, o Vasco precisa manter a operação do futebol. Hoje, a folha salarial do Vasco é 17 milhões de reais por mês. 10 meses, 170 milhões de reais. Mais 2 meses ali, já dá 204 milhões. Mais o 13º, 221 milhões de reais. É o que o Vasco gasta hoje, mais ou menos aí, com folha salarial por ano. Sem contar a viagem, porque quando vai viajar não é uma passagem de avião. São 20, 23, 24, 25 jogadores, mais comissão técnica. Pode botar aí quase 30 pessoas ou mais viajando. Custa muito dinheiro. Hospedagem em hotel não é qualquer hotel cabeça de porco não, meus amigos. É hotel caro. Sabe como é que é. Alimentação, médico, fisiologia, equipamento, preparador físico, comissão técnica, para manter tudo isso.
conta de luz, conta de água do estádio, o ônibus, motorista do ônibus, manutenção do ônibus, categoria de base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, futebol feminino, ônibus para a categoria de base, ônibus para o feminino, mais profissionais, mais manutenção, mais viagens, mais passagem de avião. Tudo isso é muito dinheiro. Isso aí é só para manter os que estão aqui. Sem contar conta antiga atrasada, parcelada lá no RCE. Credor toda hora assim, ó, batendo na porta, cobrando o Vasco. Então, o Álvaro, mas o Vasco pega tanto da Betfair, pega mais tanto do BMG, pega mais tanto disso aqui, pega mais tanto do Zé Delivery, pega mais tanto do não sei o quê, pega mais tanto do Vivo Sorte, não dá, tanto que dá que o Pedrinho está pagando em dia. Salários dos jogadores estão em dia, futebol feminino está em dia, futebol de base está ok, ônibus para andar, CT para treinar, meia bomba ali, faltando um monte de coisa, tem o CT para treinar, viagenzinha para o elenco, profissionais, comissão técnica, luz de São Januário, pintura na arquibancada, está tudo sendo mantido. A questão é, e as contas que está todo mundo batendo na porta do Vasco? É escritório de advocacia, é CBF, é Nacional do Uruguai, Atlético Tucumã, Corinthians, São Paulo, Olímpia, aquela agência lá, meu Deus, agora fugiu o nome, de esportes lá, que em relação ao Lucas Piton, agora fugiu o nome da agência. Então vai botando tudo isso na ponta do lápis, ex-jogadores, ex-funcionários, que o Vasco tem que pagar. Aonde o Vasco vai tirar esse dinheiro para pagar isso tudo? De onde? E eu não estou nem colocando reforma de São Januário, que tem gente que mistura as coisas, tá? Que isso não tem nada a ver. A reforma de São Januário não vai sair um centavo do bolso do Vasco. Não vai, torcedor. Tem gente falando mentira. É, porque o Pedrinho me tirou, não vai fazer nada, o Vasco não tem dinheiro. Não é o Vasco que vai fazer a reforma. É o terreno do potencial construtivo que a prefeitura cedeu para o Vasco, que vai ser vendido. E esse dinheiro só pode ser usado para isso. Aí o Vasco vai reformar São Januário. Tá? Então esqueça essa historinha de que o Vasco vai gastar dinheiro com reforma. Não vai, não vai. Tá? Nem tem dinheiro para isso, também não tem obrigação de gastar dinheiro para a reforma de São Januário. A reforma de São Januário não tem nada a ver com o que eu estou falando. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como é que vai manter essa máquina do futebol? Isso sem contar, torcedor, contratar jogador. Porque aí vende jogador, contrata jogador, vende jogador, contrata jogador, manda treinador embora. Porque pra torcida é muito gostosinho. Manda o técnico embora, esse cara é muito ruim. Até eu me coloco no balaio. Aí depois tem que contratar outro. Aí tem que pagar multa rescisória. Quem vai pagar multa rescisória? Porque o torcedor adora pedir treinador novo. Ah, eu quero treinador novo, porque esse aí é professor Padal, tá inventando moto. Ok, a gente entende, beleza, concordo também, muita coisa. Só que quando você manda o cara embora antes do contrato terminar, tem uma cláusula ali, um gatilhozinho, chamado rescisão. Você automaticamente começa a mexer com uma situação chamada multa rescisória. Você tem que pagar a rescisão pro cara que você mandou embora e tem que contratar outro para ficar no lugar dele. Quando é outro que está sem clube e chega de graça, beleza, mas tem outros que pedem luva, que é treinador mais caro. E comissão técnica, mais o salário desse treinador. Então você fica com a multa rescisória daquele que você mandou embora, mais o salário desse que você está contratando e mais a luva se tiver. Só que a torcida não vê nada disso, só quer que vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Aonde eu quero chegar com isso, torcedor? De onde a gente vai tirar dinheiro para fazer esse tanto de coisa no futebol do Vasco? Se a gente não tiver dinheiro novo. Sem contar a reforma de CT, um monte de coisa. Então, para conseguir dinheiro novo, o Vasco hoje não tem um cara aí, como eu dei o exemplo do Palmeiras, um Paulo Nobre da vida, uma Leila Pereira da vida, para colocar muito dinheiro do próprio bolso, sem juros ou quase nada de juros, e pegando aí ao longo dos anos, aos poucos. O Vasco não tem esse investidor assim. Tem um monte de financeira querendo investir no Vasco, mas querendo roer percentual da SAF do Vasco, ou querendo colocar percentual de juros lá em cima, porque sabe que o Vasco está precisando do dinheiro para poder pagar as contas atrasadas. Então é aí aonde que o Pedrinho usou a narrativa. A SAF do Vasco vai ser vendida. Não sou eu que estou falando, torcedor. Isso é informação, não é especulação, é informação. Se a gente concorda ou não, isso é outra história. Então, dentro dessa situação que o Pedrinho falou que a SAF do Vasco terá que ser vendido o percentual dela, a gente não sabe qual percentual vai ser vendido, significa que o Vasco precisa de dinheiro novo. Para quê? Para respirar. Para pagar a conta antiga, para trazer jogador novo,
para manter a operação do futebol e manter tudo ok. Ah, mas o Flamengo faz 1,5 bilhão por mês, o Palmeiras faz 1 bilhão por mês. Ah, mas o que o Palmeiras fez nos últimos anos para faturar 1 bilhão por mês? Não, perdão, por ano, Palmeiras e o Urubu. O que eles fazem e fizeram nos últimos anos atrás para estarem hoje faturando na casa de 1 bi e meio por ano? Eles não estavam jogando a Série B que nem nós estávamos, torcedor. Infelizmente, eu não gosto, mas é uma dura realidade. Eles passaram por um processo chamado reestruturação, que é o processo que o Vasco está passando hoje. Reestruturação. Hoje o Urubu está gastando demais lá, daqui a pouco a conta chega, é problema deles. Mas eles pavimentaram um caminho para poder gastar demais. Tipo assim, você quer pegar um empréstimo do banco de 100 mil reais, mas o banco só te libera 10. Para você conseguir esse empréstimo do banco de 100 mil, você vai ter que pagar todas as suas contas na praça, não dever ninguém, movimentar dinheiro no banco para mostrar para o banco que está sempre entrando dinheiro na sua conta e saindo, que você é uma pessoa que está sempre mexendo com bastante dinheiro. E vai ter também que ter o nome limpo na praça. Você tendo o nome limpo na praça, você vai lá no banco e pega os 100 mil. Você pode até depois se enrolar todo e não conseguir pagar, mas que você vai conseguir pegar os 100 mil, você vai. Se o banco vai pegar sua casa depois porque você não pagou, se vai penhorar seus bens, é outra história, mas os 100 mil você pega. Então é igual o Urubu. O Urubu está conseguindo fazer contratação hoje de jogador de 50 milhões, 80 milhões, 100 milhões de reais, o Botafogo, os outros times, porque eles pagaram as contas na praça, ficaram com o nome limpo, com crédito na praça, mostrando para o mercado que tinham ali fluxo de caixa altíssimo e agora estão conseguindo fazer esse tipo de investimento milionário. Se eles vão pagar, se não vão, se está devendo, se não está, se a conta vai chegar daqui 5, 10, 15 anos, é problema deles. O que eu quero dizer para você, torcedor, é que esse processo é necessário e dentro desse processo a gente precisa de dinheiro novo. E para conseguir dinheiro novo, o Vasco já está tentando pegar dinheiro emprestado com algumas instituições financeiras para pagar as dívidas do Vasco, mas também está negociando o percentual da venda da SAF, sim. Porque se for uma coisa mal feita, o Vasco pode jogar a Série C durante 5 anos, Deus me livre e guarde. Se rebaixar de novo aí, ficar naquela pindaíba, naquela vergonha. Ou ficar jogando Série A, jogando todo ano para não cair. Sabe como é? Só de ficar em 15º tá ótimo. Agora, se for feito da forma correta a venda da SAF do Vasco, só um exemplo, tá, torcedor? Só um exemplo. O Vasco pode arrecadar aí 1,5 bilhão, 2 bilhões, sei lá, com name rights, com venda de SAF, com não sei o quê. Pagar todo mundo, não ficar devendo ninguém. Estádio novo. E aí sim, pega o catálogo para poder buscar jogador, fala, não, esses aqui não, eu quero pegar agora é prateleira alta. Quero agora é seleção brasileira, eu quero agora é seleção argentina, seleção colombiana. Negócio de seleção paraguaia, seleção chilena e jogador de Série B eu não quero mais não. Agora é só high, só o top. Só que para chegar nesse nível, é uma escada. Tem que subir os degraus, tem que passar as etapas. Se você tentar pular um degrau muito acima da sua perna, além de você não conseguir chegar lá em cima, você ainda cai para trás. Então é assim que funciona. Eu não gostaria que vendesse a SAF do Vasco. Só que eu, particularmente, eu não tenho 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, para chegar lá. Ou pegar meu WhatsApp, o telefone, Pedrinho. Ó, tô com dinheiro aqui, vou salvar o Vasco, viu? O que você quer em troca, Alvrão? Não quero nada não, que eu sou muito Vasco mesmo. Daqui 7 anos o Vasco me paga. Vamos fazer um acordo bem feito aí. Eu não quero nem juros, não. Eu não tenho esse dinheiro, torcedor. Nós não temos esse dinheiro. Então por isso que o Pedrinho fala de vender a SAF. Dentro de toda essa situação que eu estou falando para vocês, tá? Já há quem diga que a negociação com o grego Evangelos Marinakis já estaria muito avançada. Há quem diga que ainda não. Aí surge ali o dono da Sampdoria. A Sampdoria tomou uma chinelada hoje, meu Deus. O time horrível lá na Itália. Aí surge lá o André, lá, o dono da Sampdoria, que poderia estar querendo. Aí surgem mais americanos, surgem árabes. Aí eu vejo pessoas também com a mentalidade bem pequenininha. Não, americanos não, americanos não. Ah, não, não quero. Ô torcedor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você for viajar para os Estados Unidos, se você chegar lá e o americano taxar você como ladrão, como traficante de droga,
e taxar a sua dona, a sua irmã, a sua dona a esposa, ou de repente a sua mamãe, como uma garota de programa, porque ela é brasileira, e você assim porque você é brasileiro, você iria gostar, torcedor? Não iria, né? Pois bem, o que os americanos, não todos, mas alguns, fazem com o brasileiro é isso. Eles acham que todo brasileiro é samba, caipirinha e carnaval e sexo. Eles acham que é isso. Mas não é. Mas é claro que não são todos, tá, gente? Não é todo mundo. Só que a gente já não gosta de ser tratado assim, correto? Então a gente vai ser igual a eles? Não é porque 2, 3 americanos vieram aqui no Vasco e aplicaram o maior golpe do futebol mundial na SAF do Vasco, Josh Wander, Steve Pasco e companhia, não significa que todos os outros americanos não prestam, tá? Porque inclusive a própria justiça norte-americana, lá de Nova York, tá colocando quente em cima dos Estados Unidos, ó, em cima da 777. Eles estão lascados dentro do país deles. Estão lascados no Brasil, estão lascados na Bélgica, estão lascados na França, estão lascados na Inglaterra. Eles estão lascados no mundo inteiro. Por outro lado, torcedor, também não significa que todo sheik árabe, Mohammed Abdul Salam, é o salvador da pátria, tem muito dinheiro e é honesto. Não significa isso. Também não significa que o Marinakis não vai ser um bom investidor ou que vai ser o salvador da pátria do Vasco. Vamos parar com esse negócio de julgar o livro pela capa. Americano no Vasco, não. Gente, para com isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A Nike, todo mundo quer a Nike no Vasco. A Nike é de onde? Estados Unidos, pô. Americana. A Nike é americana. E todo mundo quer a Nike no Vasco. Eu não estou fazendo campanha para o Vasco ser vendido para os americanos. Ou para o árabe, ou para o italiano, ou para o grego. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe gente boa e gente ruim em qualquer parte do mundo, em qualquer país do mundo. Ponto. Existe vagabundo no Brasil, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa inteira, na China, até em Júpiter. Se tiver extraterrestre lá, vai ter vagabundinho lá também. Agora, tem gente boa, tem gente honesta, tem gente de caráter no Brasil, na Argentina, na Rússia, na Indonésia, não sei o quê. E em Júpiter, se tiver, também vai ter gente boa lá. Então, vamos parar de fazer esse negócio também de que americano não presta, árabe presta. Entenderam, gente? Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, cada CPF é um CPF e cada CNPJ é um CNPJ. Não podemos generalizar, tá? Vamos ter que aguardar, é muita calma nessa questão aí, sem oba-oba, muita gente de lacração inventando história aí, tá? Isso não pode, torcedor. Vamos, ó, pezinho no chão. Tá bom, galera? Eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!